vocês? Espero que vocês estejam bem, crianças. Vamos dar início para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, crianças. Amém? Espero que vocês estejam assistindo, espero que vocês estejam acompanhando, crianças. Amém? Eu quero que vocês agora peguem a Bíblia de vocês, sentem aí no sofá, sentem na mesa e vamos aprender, crianças, mais um pouquinho da palavra do Senhor. Nós sabemos que ainda não podemos estar em nossas congregações, as crianças, mas nós podemos aprender através de videoaulas, crianças. Amém? Espero que vocês estejam aprendendo. Amém, crianças? Fechem os olhinhos de vocês para que a gente possa fazer uma oração, para que o Senhor venha abençoar nesse domingo tão maravilhoso. Amém, crianças? Fechem os olhinhos. Papai do céu, muito obrigado por mais uma manhã maravilhosa, Senhor. Nós te agradecemos pela família, pelo ar que respiramos, ó Pai. Nós te agradecemos por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que nós possamos, Senhor, nessa manhã aprender mais da Tua Palavra e guardar em nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, crianças! Vamos lá, crianças, para mais uma aula da Escola Dominical? Nós vamos para a 6ª lição, crianças. Semana passada nós tivemos a 5ª lição e nós vamos para a 6ª lição. Amém, crianças? Peguem a Bíblia de vocês para que vocês possam acompanhar juntamente com a tia. A tia vai ler daqui para vocês e vai explicar. Amém, crianças? 6ª lição, crianças, que vai nos dizer assim, Moisés, um grande libertador, crianças. Vamos de novo lá para o nosso tema da lição? Moisés, um grande libertador. Nós vamos falar hoje de Moisés, crianças. A semana passada nós falamos de José, né? Nas demais semanas atrás nós falamos de Isaac, de Jacó, de Esaú, né? Nós estamos aprendendo bastante dos personagens da Bíblia. E hoje nós vamos aprender a história de Moisés, crianças. Vocês já ouviram falar de Moisés? Já, crianças? Perguntem para o papai e para a mamãe se eles conhecem a história de Moisés. A história de Moisés é uma história bem comprida. Crianças começam lá atrás, né? Começa desde quando ele foi colocado lá naquele cestinho. Vocês lembram, crianças, dessa história? Pois a tia vai ensinar para vocês agora nessa manhã, amém? Então a gente vai ler aqui primeiro, crianças, o nosso memorizando, como a gente faz de costume todos os domingos. O memorizando, crianças, está lá em João capítulo 8, verso 36. Abrem a Bíblia de vocês aí, lá em João capítulo 8, verso 36, para que a gente possa ler junto, crianças, vocês aí e a tia aqui, amém? O memorizando vai nos dizer assim, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. A tia vai repetir para vocês. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Amém, crianças? Está lá em João, capítulo 8, verso 36. E o objetivo dessa lição hoje, crianças, é que vocês, crianças, guardem no coraçãozinho de vocês que Deus ouve as nossas orações e Ele responde as nossas orações. Sim, crianças, mas é no tempo, crianças, de Deus. Amém, crianças? Quando nós oramos, nós temos certeza que o nosso Deus está ouvindo e Ele irá nos responder no tempo certo. Amém, crianças? Então vamos lá para a nossa historinha de hoje, crianças. Vamos lá para o nosso Explorando as Escrituras, como a tia tem feito aqui com vocês. A tia vai ler para vocês e vocês vão acompanhar. Amém, crianças? Essa historinha bíblica está lá em Êxodo, capítulo 12, verso 29. Vocês podem ler aí do 12 até o 13, se vocês quiserem, tá bom, crianças? Que vai falar sobre a história de Moisés. Amém? Então vamos lá para o Explorando as Escrituras, para que a gente possa aprender mais sobre essa historinha. Amém, crianças? A família de José foi morar no Egito. Vocês lembram que a semana passada nós falamos de José, não foi? Falamos dos irmãos de José, falamos do papai de José. E hoje, aqui, crianças, vai falar que a família de José foi morar lá no Egito. Os 12 filhos de Jacó deram origem a 12 tribos de Israel. Eles cresceram e ficaram tão poderosos que se espalharam pelo Egito. Então a família de José era bem grandona. Vocês lembram que a tia falou que tinha os 12 irmãos? E eles cresceram e se formaram umas famílias abençoadas, prósperas.
E elas começaram a se espalhar ali, crianças. Um pouquinho ficou aqui, um pouquinho ficou ali e foram se espalhando. Amém, crianças? E ficaram tão poderosas que foram se espalhando por todo o Egito. Então um pouquinho ficou aqui, outro pouquinho ali, né? Um novo faraó que não conhecia José escravizou o povo hebreu. Então, crianças, nós vamos falar de um novo faraó que apareceu ali para governar, né? Para cuidar ali. Ele começou a escravizar o povo de Deus, crianças. O que é isso, tia? Ele começou a fazer o povo de Deus trabalhar muito, crianças. Era um povo muito sofrido e escravizava aquele povo trabalhando demais, não pagava salário, né? Eles eram maltratados. Esse novo faraó fazia isso, crianças. Isso mesmo. Fazendo com que o nosso povo hebreu, eles ficassem o quê? Escravizados, crianças. Trabalhando muito, sofrendo muito. Tá? Fez com que a vida deles se tornassem amargas. Eles obrigavam a trabalhar no campo e na construção das cidades. Então esse novo faraó fazia eles trabalhar no campo, nas construções, queria só que o povo trabalhasse muito, crianças. E eram escravizados, eles eram maltratados, crianças. O rei deu o rei deu ordem às parteiras para que matasse todos os meninos hebreus que nascessem. Então esse rei, crianças, era um rei que não temia a Deus, crianças. Não faziam coisas que agradavam a Deus. Começando lá atrás, já maltratando o nosso povo. Ele maltratava o povo de Deus. E ele ainda mais, crianças, falou para que as parteiras, crianças, matassem todos os meninos hebreus que nascessem. Todos os bebezinhos que fossem nascendo era para matar. Olha só que homem mau, crianças. Não pode mandar matar ninguém, não é porque a palavra de Deus nos ensina que não podemos matar ninguém, mas ele mandava essas parteiras, quando nascessem os bebezinhos homens, matasse. Que coisa cruel, né? Mas elas não obedeceram ao rei. E Deus abençoou elas. Então o faraó ordenou que todos os meninos israelitas que nascessem fossem jogados no rio Nilo. Então, crianças, aquelas parteiras não obedeceu o faraó não, crianças. E Deus abençoou elas. Porque elas também não queriam fazer aquilo, crianças, e não era certo fazer isso. E aí, crianças, o faraó ordenou que os meninos israelitas que fossem nascendo fossem jogados no rio Nilo. Eles queriam matar de novo as crianças. Mais uma vez ele queria que jogasse aqueles meninos que nascessem dentro do rio Nilo para acabar com a vida deles, crianças. Isso mesmo. Que triste, né? Vamos ver o que Deus preparou para essas crianças? Que nascessem e fosse jogada no rio. Foi aí que o povo hebreu clamou ao Senhor pedindo socorro ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Crianças, então o povo hebreu, o nosso povo começou a clamar, a pedir socorro a Deus, começaram a orar, a interceder que não aguentavam mais aquela situação, que eles estavam sofrendo muito, que eles não queriam continuar naquela situação, que os filhos dele, quando nascesse, o faraó queria que jogasse no rio para matar, eles não queriam que acontecesse mais aquilo, eles estavam muito tristes, crianças, com aquela situação. E o povo de Deus, crianças, começou a clamar, a orar a Deus, e o nosso Deus estava ouvindo essas orações, crianças, porque o nosso Deus, ele ouve as nossas orações. Ainda que nós pensamos que o nosso Deus não está ouvindo, mas o Senhor está ouvindo a oração de cada uma de vocês, crianças. Isso mesmo. E ele vai agir no tempo certo, crianças. Amém? E o povo começou a orar, a clamar ao Senhor, que o Senhor tem misericórdia deles ali sofrendo, sendo escravizados, sendo maltratados. E eles pediram socorro ao nosso Deus, crianças. Isso mesmo. E o nosso Deus ouviu aquela súplica de cada um deles e decidiu enviar um libertador. Um homem que pudesse ajudar aquele povo a se libertar, crianças. Através de Deus, aquele povo seria liberto, crianças. Mas Deus iria mandar um libertador para aquele povo, para guiar o povo, crianças, para caminhar com aquele povo, para que eles pudessem ali sair daquele Egito, que pudessem parar de ser escravizados, crianças. Isso mesmo. E Deus falou que iria ajudar aquele povo através das suas orações, das suas súplicas. Por isso que temos que orar, crianças, e entregar tudo na mão do nosso Deus. Amém?
Crianças, naquela mesma época, Arão e Joquebede, da tribo de Levi, esconderam seu filho por 3 meses. Crianças, então esse era o papai e mamãe do futuro libertador do Egito. Isso mesmo, crianças, nós vamos conhecer agora quem seria esse menino, esse homem que iria ajudar esse povo a ser liberto daquela escravidão, crianças. Vamos lá? Joquebede o colocou em um cestinho na beira do rio. Então, crianças, vocês lembram atrás que a tia falou que Faraó mandou que quando nascessem os meninos homens eram para jogarem naquele rio Nilo? Vocês lembram? Então, Joquebede, a mãe de Moisés, guardou seu filhinho por 3 meses, escondeu ele durante 3 meses na sua casa, né? Cuidando dele com medo do que o povo pudesse encontrar ele e querer tacar ele no rio, crianças. Porque Faraó queria se libertar daquele povo ali, crianças, daqueles meninos. Mas Joquebede era uma mulher temente a Deus, que orava ao Senhor, pedia para que o nosso Deus guardasse a sua família, crianças. E aí, Joquebede, ela orou ao Senhor e entregou o seu filho nas mãos do Senhor, crianças. Isso mesmo. E ela colocou o seu filho em um cestinho, crianças, que nem ele está aqui, bem bonitinho. Num cestinho, crianças, no rio Nilo. Isso mesmo, para que Deus conduzisse o caminho dele, crianças, porque ela não queria ver que ninguém tacasse o seu filho no rio. Isso mesmo. E ela colocou ele ali, crianças, bem arrumadinho, em um cestinho, crianças, arrumou ele e colocou ele na beira do rio. E Miriam, que era a irmã de Moisés, crianças, ficou olhando de longe. Isso mesmo. Então, a mamãe colocou ele lá no cestinho Joquebede, orando ao Senhor, para que o Senhor pudesse fazer o melhor para ele, crianças, confiando no Senhor também. Porque ela também tomou uma decisão muito difícil, crianças, mas colocando o seu filho nas mãos do Senhor. Ela orou a Deus e colocou o seu filhinho lá naquele cestinho, crianças, e pediu para que Deus guardasse ele. Foi difícil, né, isso, mas ela fez confiando no Senhor, que o Senhor iria guardar o seu filhinho ali, crianças, daquele lugar, daquele mar, né, que ela colocou, daquele rio, porque só o Senhor para guardar, não é mesmo? Se nós colocássemos um cestinho desse assim no rio e deixar essa criança ir embora, é muito, muito preocupante, não é, crianças? O que pode acontecer, mas ela colocou nas mãos do Senhor, ela depositou a sua confiança no Senhor e falou que o Senhor o guiaria, crianças. Isso mesmo, que mulher, né, corajosa, né, crianças? E aí, crianças, Miriam ficou vendo o seu irmãozinho ali naquele cestinho, indo, né, passando ali pelo aquele rio, crianças. Como que se chamava o nome da irmã de Moisés? Crianças, Miriam, isso mesmo. Então Joquebede colocou seu filho Moisés no cestinho e colocou nas mãos do Senhor, para que o Senhor pudesse guiar ele ali naquele rio, crianças, amém? Confiando no Senhor, porque ela não queria, crianças, que nenhum daquele povo de Faraó pegasse o seu filho e jogasse no rio, mas ela entregou o seu filho ali, colocou ele no cestinho, confiando no Senhor. Amém, crianças? E aí Miriam, crianças, começou a acompanhar aquele cestinho ali passando pelo rio, crianças, e ficou olhando de longe, crianças. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? Ali naquele rio, crianças, a filha de Faraó estava ali se banhando. Ali naquelas águas, ela estava ali e de repente, crianças, ela viu aquele cestinho passando por ali. Olha aqui, crianças. Moisés passando ali naquele rio com seu cestinho que sua mamãe tinha colocado, e a filha de Faraó encontrou o cestinho, crianças, isso mesmo, viu que tinha uma criança dentro daquele cestinho. Agora a tia vai ler para vocês, tá? A filha de Faraó estava se banhando ali e encontrou o menino, crianças, que nem a tia falou. A filha de Faraó estava se banhando e encontrou aquele menininho ali naquele cesto, crianças. Então Miriam, que estava olhando ali o cestinho, crianças, naquele lago, irmã de Moisés, se aproximou-se perto da filha de Faraó, crianças, e falou assim, vamos lá. Então Miriam ofereceu-se para ajudar a cuidar daquele bebê. Tá, vamos lá, crianças. Espera aí que a tia vai voltar um pouquinho para vocês. E a filha de Faraó, que estava se banhando, encontrou o menino. Então Miriam se ofereceu para encontrar uma mulher que cuidasse de seu bebê. A princesa aceitou e Miriam foi chamar
Joquebede, crianças. Olha o grande milagre de Deus acontecendo nesse momento, crianças. Vocês lembram que Joquebede colocou seu filhinho lá naquele cestinho para ir caminhando, para ir embora lá, né, naquelas águas do rio. E quem encontrou aquele cestinho foi a filha de Faraó que estava se banhando, não foi? Mas vocês lembram que eu falei que Miriam estava acompanhando aquele cestinho ali, acompanhando com o irmãozinho dela de longe? E aí quando ela viu Miriam, que a filha de Faraó, a princesa, estava ali vendo aquele cestinho que era o irmão dela, falou assim: você precisa de ajuda? Você quer que eu chame alguém para cuidar desse bebê? Porque a filha de Faraó, crianças, não tinha como alimentar esse menino, né? E Moisés ainda se alimentava. E aí, crianças, o que aconteceu? Ela falou assim: eu vou chamar alguém para cuidar desse bebê para você, você quer? E aí a princesa falou que queria sim, crianças. E ela foi lá e chamou a sua mamãe, crianças, para cuidar. Sabe quem veio cuidar desse menino aqui, crianças? Joquebede, a própria mãe de Moisés, crianças, cuidou de seu próprio filho. Olha como Deus fez esse grande milagre acontecer, crianças. Vocês lembram que lá atrás Faraó queria que matasse todos os meninos, não foi, crianças? Isso que a palavra nos fala. E aí Joquebede entregou essa situação na mão de Deus, crianças, deixou o seu menininho ali naquele cestinho nas mãos do Senhor, e o Senhor abençoou, fez com que ela se encontrasse ali com a filha de Faraó, que o cestinho se encontrasse ali, e que Miriam pudesse chamar alguém para ajudar a cuidar daquele menino. E aí a filha de Faraó ficou muito encantada com aquele bebê, crianças, muito feliz com ele, em conhecer ele ali, e encontrar ele naquele cestinho. E aí falou para Miriam: pode chamar alguém para me ajudar sim, eu preciso de ajuda. E ela começou a amar muito esse bebê, crianças, a filha de Faraó, muito mesmo, mas ela precisava de ajuda para que pudesse ser cuidado aquele bebê. E aí quem foi que ajudou a cuidar, crianças? Joquebede, crianças, a própria mãe de Moisés. Como o nosso Deus é maravilhoso, não é mesmo, crianças? Como a tia falou, quando entregamos na mão do Senhor, oramos a Deus, o Senhor ele fez um milagre, crianças. E ele realizou agora um grande milagre na vida de Joquebede. Isso mesmo, abençoou ela para que ela mesma pudesse cuidar do próprio filho, crianças. Que milagre maravilhoso, não é mesmo? Como o nosso Deus ele é maravilhoso e cuida de mim e de você com muito carinho, crianças. Vamos lá? Vamos continuar aqui. A princesa aceitou e Miriam foi chamar Joquebede, a mãe do menino, para amamentá-lo e ainda recebeu um salário, crianças. Olha só que maravilha esse milagre de Deus. Além dela amamentar o próprio filho dela, Joquebede ainda ganhou um salário por isso. Porque a filha de Faraó não sabia que era filho dela, crianças, mas contratou ela para amamentar ele e ainda receber um salário, crianças. Como o nosso Deus é bom, né? Ele cuida da gente com muito amor, crianças. Como cuidou de Moisés aqui, de Joquebede, crianças. Amém? Vamos lá? Quando o menino cresceu, ela levou a filha de Faraó, que adotou como filho, e chamou de Moisés, crianças. Então passou aquela fase dele ser bebê, ele cresceu um pouco mais e Joquebede levou de volta lá para a princesa, para a filha de Faraó, para que ela pudesse dar continuidade de cuidar dele, crianças. Porque ela já tinha crianças ali, sido abençoada por Deus de ficar com ele quando ele era pequenininho, não é mesmo? Aí Joquebede foi lá e levou ele para a filha de Faraó. Amém? E a filha de Faraó pegou ele para cuidar, crianças, e ainda chamou ele de Moisés. Então o nome do filho de Joquebede é Moisés. Esse será o grande libertador, crianças. Amém? Nós vamos aprender que ele se tornou o libertador, né? Aquela pessoa que buscou a Deus para que ajudasse o povo a ser liberto da escravidão do Egito. Nós vamos aprender sobre a história de Moisés agora, amém? Depois de um tempo, Moisés se tornou adulto e saiu para visitar o seu povo, quando viu um servo do rei maltratando um hebreu. Então, crianças, vamos lá. Vamos dizer que esse daqui agora é Moisés. Moisés, ele sai ali de dentro, né, da casa dele, que ele morava ali com o faraó, né, com a filha de faraó ali, e ele sai para fora e ele vê o próprio povo dele sendo maltratado, crianças, ó.
o povo que trabalhava para Faraó, vocês lembram que a tia falou para você que eles eram os escravizados? Não era? Então ele viu o povo trabalhando muito, sendo maltratado, crianças apanhando muito, e ele achou que isso era muito errado, que não era certo isso que estava acontecendo com o nosso povo. Ó, o nosso povo estava muito triste, crianças. Ó, a tia vai pegar aqui para vocês. Nosso povo estava muito triste, olha a carinha de triste, crianças, porque eles só trabalhavam, eles eram escravizados. E aí, quando Moisés saiu lá para fora, viu esse povo muito triste, maltratado, crianças, sofrendo, apanhando muito. E ele ficou indignado com isso. Ele não aceitou isso, crianças, de jeito nenhum. Aí ele viu que tinha ali um servo batendo naquelas pessoas, crianças, maltratando o povo de Deus, e ele foi lá e matou esse homem, crianças, isso mesmo. Ele ficou com muita raiva, foi lá e bateu no homem e matou esse homem, crianças. Isso mesmo, vamos ler aqui para vocês verem. Ó, depois de um tempo, Moisés se tornou adulto e saiu para visitar o seu povo quando viu um servo do rei maltratando um hebreu. Vendo que não havia ninguém à sua volta, Moisés matou o egípcio. Então, crianças, o povo de Deus estava sendo maltratado pelaquele egípcio ali. Crianças, apanhando muito. Moisés gostou disso? Não. Moisés ficou com muita raiva daquele egípcio, criança, que estava maltratando o povo de Deus. E aí ele foi lá e matou aquele livro. Porque ele estava com muita raiva, ele não queria ver mais aquilo acontecendo. Crianças, mas ele também, né, fez alguma coisa que fez isso aí que não agradou a Deus. Não é mesmo? Porque nós não podemos matar ninguém. Não é mesmo, crianças? E ele fez isso, crianças, matou aquele egípcio e se sentiu mal. Ele teve que fugir, crianças, para que ninguém pegasse ele. Isso mesmo. Ó, e ele matou o egípcio. O rei ficou sabendo e quis punir Moisés, mas ele fugiu para a terra de Midian. Crianças, então quando o rei ficou sabendo que Moisés pegou e matou aquele egípcio ali, que estava maltratando o povo de Deus, o que ele fez? Ele fugiu com medo do rei. Isso mesmo, crianças. E ele fugiu para a terra de Midian. Tá? Ali Moisés casou-se com uma das filhas de Jetror e cuidou das suas ovelhas. Então ele casou ali, crianças. Depois daquele momento que ele fugiu ali, crianças, ele foi para outro lugar e ele se casou, crianças, e começou ali a cuidar das ovelhas de seu sogro, crianças. Ó, certo dia Moisés saiu a procurar o rebanho de seu sogro quando o Senhor apareceu a ele numa chama que queimava em sarça, mas não se consumia. Então o próprio Deus, crianças, ali, depois que Moisés já tinha casado, né, já tinha sua família, sua esposa, crianças, o Senhor Deus apareceu ali para ele, ó, como tá falando aqui, ó, numa chama que queimava em uma sarça, mas não se consumia. Então, ó, era uma sarça que não se consumia, não se queimava, crianças, era o próprio Deus ali falando com Moisés, crianças, isso mesmo. E essa chama disse assim, ó, eu sou quem sou. Isso mesmo, crianças. Vamos ler lá? Ó, quando Moisés saiu a procurar o rebanho de seu sogro, o Senhor apareceu a ele numa chama que queimava em uma sarça, mas não se consumia. E disse o Senhor, eu sou quem sou, o Deus dos seus antepassados. Tenho visto como meu povo está sofrendo e maltratado. Então, crianças, naquele momento Deus estava falando ali com Moisés, falando que ele era o próprio Deus, crianças, que estava falando com ele. Ele falou, eu sou quem sou, isso mesmo. E ele falou, eu estou vendo que o meu povo está sendo maltratado demais aqui. Eu não quero que eles sejam mais maltratados. O próprio Deus falou com Moisés. Naquele momento, Moisés, ele foi escolhido para ser o libertador do povo, para ajudar aquele povo a sair daquele sofrimento de escravidão. Vocês lembram que ele sofreu muito? Então, Deus, naquele momento, colocou Moisés como grande libertador, crianças. Aquele que libertou, através de Deus, o povo do Egito, daquele sofrimento, crianças. Amém? O Deus dos teus antepassados, ele estava falando que ele era o Deus dos antepassados de Moisés, né?
que ele estava vendo aquele sofrimento daquele povo, que não queria mais deixar aquele povo sofrer. E ele falou que iria enviar um grande libertador ali para todo Israel, para que o povo não sofresse mais. Crianças, vamos lá? Eu enviarei ao faraó para que você liberte a Israel e leve para uma terra boa e rica. Então nosso Deus falou com Moisés naquele momento que iria enviar ele, crianças, Moisés, para falar diretamente com o faraó, para que o faraó pudesse parar com aquilo ali, criança, que ele estava fazendo. Parar de maltratar o povo, crianças, porque não era certo isso que ele estava fazendo. E Deus estava ouvindo a oração daquele povo. O povo clamava a Deus pedindo socorro, misericórdia, que não queria mais estar naquela situação. Crianças, e o nosso Deus ouviu o clamor daquele povo, crianças, e aí abençoou aquele povo através de Moisés. Moisés, naquele momento, crianças, que teve um encontro com Deus através daquela sarça ardente, crianças, que ele falou que eu sou o que sou, que é o próprio Deus falando com ele ali naquele momento, falou que iria enviar Moisés para que libertasse aquele povo daquele sofrimento, crianças, amém? E ele fala assim, ó, eu o enviarei a Faraó para que você ajude a libertar o povo daquele lugar e levar para uma terra boa e rica. Então o Senhor falou com Moisés naquele momento, crianças, como Moisés ele foi escolhido, crianças, ele foi abençoado desde lá de trás. Vocês lembram que quando ele foi colocado naquele cestinho, Deus já tinha um plano na vida dele, crianças. Deus já sabia que ele seria aquele grande libertador, aquele povo que ajudaria o povo a passar aquele sofrimento, criança, que eles estavam passando. Então Deus, ele tem um propósito debaixo de todas as coisas, crianças. Nós temos que confiar no nosso Deus e saber que as coisas irão melhorar através das nossas orações. Quando nós oramos ao Senhor, entregamos na mão do Senhor. O povo orou ao Senhor, pediu ajuda ao Senhor e o Senhor o abençoou aquele povo, crianças. E através de Moisés, eles iriam ser libertos, crianças, daquele sofrimento. Amém? Então vamos lá, crianças. Moisés então voltou ao Egito, crianças. Vocês lembram que Moisés ele tinha saído lá do Egito fugido, não foi? Porque ele tinha matado um homem. Mas ele volta agora, crianças, com a vontade de Deus, com a permissão de Deus, ele volta ao Egito para que ele pudesse falar com o faraó, para que ele fosse liberto, aquele povo ali, de todo aquele sofrimento, através do poder de Deus. Amém, crianças? Moisés então volta ao Egito e reencontra Arão, o seu irmão. Então, crianças, vocês lembram de Joquebede, né, que é a mamãe de Moisés? Vocês lembram de Miriam? Não lembram, crianças, que era a irmã de Moisés, que colocou ali, ficou vendo ele passar ali naquele cestinho no rio? E Arão também, que era irmão de Moisés. Então, Moisés tinha Arão e Miriam, que eram seus irmãos. E Joquebede é sua mamãe. Amém, crianças? Então ele volta ali, crianças, para ajudar aquele povo a ser liberto daquela escravidão. Amém? Moisés então volta ao Egito e reencontrarão seu irmão. Eles foram falar com os hebreus e também com o faraó. Então chegou o grande momento, crianças, de Moisés chegar até faraó e falar para faraó que Deus mandou libertar aquele povo daquele sofrimento, daquela escravidão, crianças. Isso mesmo. Deus ordenou que Moisés fosse falar com o faraó, para que aquele povo fosse liberto, para que o nosso povo, crianças, o povo de Deus fosse liberto de todo aquele sofrimento. Porque Deus não queria mais que aquele povo continuasse sendo escravos. Amém, crianças? Chega. Deus deu um chega, um basta para aquele povo. Não queria mais que eles ficassem naquele sofrimento, mas queriam libertar aquele povo de todo o sofrimento. Amém? Eles foram falar com os hebreus e também com o faraó, mas o rei não quis libertar o povo. Moisés insistiu. Deus quer que vocês libertem o povo dele. Então ele insistiu para que o faraó libertasse o povo daquela escravidão, daquele sofrimento. Mas o próprio faraó não quis libertar o povo, crianças, de jeito nenhum. O faraó era muito má, crianças. Então o Senhor mandou 10 pragas para castigar a terra do Egito, crianças. Como Moisés não quis libertar o povo de todo aquele sofrimento, Deus então enviou 10 pragas ali, crianças, naquele Egito. Isso mesmo, 10 pragas que mudaria a vida de Faraó também, crianças. Isso mesmo, porque
Deus havia ordenado que libertasse o povo, crianças, mas Faraó não queria. E Moisés falou que Deus mandou que ordenasse o povo. Se não libertasse, ia vir as pragas, crianças. Isso mesmo. Vamos ver as pragas? Quais foram as 10 pragas que Deus mandou ali sobre o Egito, crianças? Aqui, ó. Tia separou para vocês verem, ó. Eram 10 pragas, crianças, que Deus mandou. Vamos ver a primeira aí, crianças? Qual foi a primeira? A água, crianças, ó. A primeira praga que Deus mandou sobre todo o Egito, crianças. Todo aquele povo egípcio ali ia sofrer através disso. O povo de Deus não, mas aquele povo do Egito iria sofrer. Os egípcios iriam sofrer as consequências, crianças, porque Faraó não quis libertar. Isso mesmo, só o povo de Deus que não estava sofrendo essas pragas. Amém, crianças? Aquele povo que não era de Deus sofria as consequências, mas o povo de Deus era guardado, amém? Então a primeira praga que Deus mandou foi toda a água, crianças, que tivesse ali sobre o Egito, ela virasse sangue, crianças. Então quando o Faraó abrisse a torneira, ou quando outro egípcio abrisse a torneira ou fosse tomar banho, a água ia sair sangue, crianças. De vez de sair água, saía sangue, porque Deus mandou a primeira praga. E a primeira praga foi água transformada em sangue. Isso mesmo, crianças. Vocês têm que decorar aí, viu, crianças? Qual que foi a primeira praga que Deus mandou sobre o Egito? A água foi transformada em sangue. Então, quando o Faraó fosse abrir a torneira dele, ia sair água, crianças? Não, ia sair sangue, crianças. Isso mesmo. O Faraó não estava gostando disso, crianças, mas mesmo assim não quis libertar o povo. Moisés falou, liberte o meu povo. O Faraó falou, não vou libertar. E Deus mandou a segunda praga sobre todo o Egito, crianças. Vamos ver qual que é a segunda praga? Era a praga das rãs, crianças. Ó, todo o Egito ficou cheio de rã. Crianças, um monte de rã sobre todo o Egito, crianças. Ó, na casa de Faraó deveria ter muita rã, crianças, muita. Na casa dos egípcios tinha muita rã, pulando em todos os lugares, em cima da mesa, em cima das panelas, em cima da cama, crianças. Não dava nem para dormir de tanta rã que tinha. Deus enviou, crianças, essa praga sobre o Egito para que o povo pudesse ser libertado. Mas Faraó quis libertar o povo, crianças? Não. Moisés falou, liberte o meu povo. O Faraó não quis libertar, crianças. Isso mesmo. Vamos lá para a terceira praga? Foi a praga de piolhos. Deus mandou um monte de piolho, crianças. Ó, tinha piolho em todo lugar ali naqueles egípcios, em Faraó, na casa de Faraó. Todo aquele que não era povo de Deus estava sofrendo as consequências, crianças. Isso mesmo. Quando não obedecemos a voz de Deus, nós sofremos as consequências. Amém? O Faraó estava obedecendo? Não, ele estava sofrendo as consequências, crianças. Então a terceira praga, crianças, foi piolhos em todo lugar. A quarta praga, crianças, ó, foi um monte de mosca em todo lugar. Ai, que agonia, né? Que deveria ser, crianças. Mosca em toda parte, crianças. Da casa do Egito, ali na casa de Faraó, dos egípcios, nos ouvidos, nas orelhas, nos cabelos, crianças, em todo lugar estava cheio de mosca, crianças. Faraó quis libertar o povo, crianças? Não, crianças. Faraó estava com um coração muito ruim, crianças. Deus mandou a quinta praga, crianças. Vamos ver qual que é a quinta praga? A morte de todos os animais, crianças. Ó, Deus mandou que todos os animais, ordenou que todos os animais morressem, crianças. Ó, os gados, as vacas, os bois de Faraó, do povo egito ali, dos egípcios, crianças. Todos os animais foram mortos. O do povo de Deus foi, crianças? Não, crianças, mas o povo de Faraó, que não amava Deus, foi sofrer as consequências. Todos os animais foram mortos, crianças. Vamos para a sexta praga aí, crianças? Ó, a sexta, crianças, é lepra sobre todo o corpo, né? Eles começaram a se coçar, um monte de ferida ali no corpo, crianças. Ó, não sei se dá para vocês verem aí, ó, mas era lepra sobre o corpo do povo ali, crianças. Eles sofreram muito, se coçaram muito. O Faraó estava cheio de coceira. Todo aquele povo ali, crianças, que não era o povo de Deus, estava sofrendo com todas essas pragas que Deus estava mandando, porque Deus ordenou que o povo fosse liberto. A sétima praga, crianças, foi uma chuva de pedra, crianças, terrível.
Isso mesmo, uma chuva de pedra que Deus mandou. Vocês já viram chuva de pedra, crianças? A tia já viu chuva de gelo. Chuva de pedra eu nunca vi, nunca senti. Mas deve ser horrível, umas pedras caindo. De vez de cair água, caindo pedra, né? E Deus mandou aí uma chuva de pedra sobre todo o Egito, sobre o povo que estava ali. O povo de Deus não estava sofrendo, crianças, mas o povo de Faraó estava sofrendo muito. Mas mesmo assim, ele não libertava o povo de Deus, crianças. Deus continuou mandando as pragas, porque eles tinham que obedecer a Deus, crianças. Vamos lá, para a oitava. Aqui é os gafanhotos, crianças. Ó, tinha um monte de gafanhotos agora. Era muito gafanhoto em todo lugar. Foi a oitava praga que Deus mandou sobre o Egito, crianças. Olha só o que o povo passou, crianças, pela desobediência. Faraó, crianças, ele não libertava o povo. E Deus continuou mandando as pragas, crianças, até ele libertar. Amém, crianças? A praga número 9, crianças, foi a escuridão, crianças. Deus deixou tudo escuro. Todo o Egito ficou escuro, crianças. Escureceu tudo, de verdade, crianças. Foi uma escuridão imensa, crianças. O povo de Faraó não via nada, porque estava tudo escuro. Mas o povo de Deus não estava sofrendo essas pragas, crianças. Amém? E ficou tudo escuro, crianças. E Faraó falou que Deus mandou libertar o povo dele, crianças. Mas Faraó falou não. Isso mesmo. E Deus mandou, crianças, a praga número 10, que foi muito triste, crianças. Muito mesmo, ó. A praga número 10 vai falar sobre a morte dos primogênitos, crianças. Isso mesmo, de todo filho que nasceu primeiro ali do povo de Faraó, do povo do Egito, todos iriam morrer, de todos os egípcios, crianças, isso mesmo. Todos aqueles que tivessem os seus filhos, ou que fossem primeiros, primogênitos, iriam morrer pela desobediência de Faraó. Crianças, isso mesmo. E sabe o que aconteceu? O filho de Faraó morreu, crianças, isso mesmo, pela desobediência de Faraó, crianças. Deus mandou, crianças, a morte sobre aquela terra ali, crianças, sobre aqueles egípcios dali, crianças, porque eles desobedeceram a voz de Deus. E Faraó sentiu muito, crianças, porque ele perdeu o seu filho ali, crianças, isso mesmo, pela desobediência a Deus, crianças. Amém? Então nós falamos das 10 pragas aqui, ó. Espero que vocês aí decorem na casa de vocês, a primeira, a segunda, né? Todas as pragas que Deus mandou ali sobre todo o Egito, para que Faraó libertasse o povo, crianças, porque eles seriam libertos, crianças. Deus já havia mandado o grande libertador, que seria Moisés ali para guiar o povo, para conduzir o povo sobre todo aquele Egito, crianças. Amém? Que eles iriam sair daquele sofrimento. Vamos lá? Para o finalzinho? Olha o que acontece agora, crianças. Depois de um tempo, Faraó viu que não tinha mais jeito e resolveu deixar o povo ir adorar a Deus no deserto. Crianças, grande vitória aconteceu naquele momento. O próprio Faraó viu que Deus estava no controle de todas as coisas, que não tinha como ele lutar com Deus, crianças, que ele iria perder mesmo, crianças. E aí ele decidiu, crianças, libertar o povo daquele sofrimento, para que eles pudessem adorar a Deus naquele deserto, pudessem sair ali daquele lugar, crianças. E Deus, ele ganhou, crianças, aquelas pessoas ali, ele salvou aquelas pessoas, crianças. E Moisés, crianças, foi conduzir aquele povo ali, quando eles saíram daquele sofrimento, crianças. Isso mesmo, Deus abençoou aquele povo que estava em sofrimento e escravidão, porque eles oraram, crianças. Eles clamaram a Deus, pediram misericórdia ao Senhor. E Deus falou que iria tirar aquele povo daquele sofrimento, crianças. E colocaria Moisés como aquele grande libertador, aquele que ajudaria o povo, que iria conduzir o povo, crianças, até aquela bela cidade que Deus falou que ia mandar aquele povo, uma cidade rica, abençoada, crianças, vocês lembram? Vamos lá. Crianças,
o próprio faraó viu que não tinha jeito, crianças, que ele tinha que libertar aquele povo, porque Deus estava no controle de todas as coisas, crianças. E ele libertou o povo, crianças, deixou o povo ir adorar a Deus no deserto, crianças. Ele permitiu que o povo saísse dali, crianças. E ele falou assim: saiam daqui, todos os israelitas, disse Faraó. Então o povo preparou sua bagagem e saiu do Egito, crianças, todos glorificando a Deus, todos felizes, todos agradecendo a Deus, porque o próprio Faraó, crianças, mandou que eles saíssem através do poder de Deus, crianças, isso mesmo, e eles arrumaram aquelas coisas deles, todos felizes, e saíram do Egito, crianças, para a glória de Deus, crianças. Eles foram libertos de toda aquela escravidão que eles sofriam tanto, crianças, através do poder da oração. Vocês lembram que eles oraram, crianças, pedindo a Deus para que tirassem ele desse sofrimento? E Deus ouviu as orações e tirou o povo, crianças, daquele lugar de escravidão, e eles foram libertos. Amém, crianças? Vamos lá. A oração de seu povo, o Senhor, ele ouve e responde às nossas orações, crianças. Então nós temos que ter essa confiança como o povo lá do Egito teve, crianças. Como o povo sofria lá no Egito, eles clamaram a Deus sabendo que o nosso Deus iria respondê-los. E abençoou eles, crianças. E ainda, crianças, colocou ali Moisés para ajudar eles, para guiar o povo, para conduzir o povo ali no caminho, naquele deserto que eles iriam caminhar, mas todos felizes, agradecidos ao Senhor Deus por ter libertado eles das mãos de Faraó. Amém, crianças? Então, crianças, nossa aula de hoje foi uma aula muito abençoada. Nós aprendemos muito sobre o poder da oração, que o povo orou e pediu ao Senhor para que eles pudessem ser libertos. E o Senhor ouviu a oração e abençoou aquele povo e tirou eles ali daquela escravidão. Amém, crianças? Vou ler esse finalzinho para vocês. Com a mão forte e o braço poderoso, Deus ouviu a oração de seu povo. O Senhor também ouve as nossas orações e os nossos clamores quando nós oramos e pedimos ao Senhor que nos abençoe e nos liberte de todo o mal, crianças. Vamos lá. Ele nos responde, ele já enviou o libertador Jesus Cristo. Ele quem nos liberta do pecado e nos transforma em filhos de Deus. Amém, crianças? A tia vai ler de novo para vocês aqui. Vamos lá. O Senhor também ouve o nosso clamor quando oramos, crendo que Ele nos responderá, crianças. Então nós temos que orar, crendo que o nosso Deus irá nos responder, acreditando que o Senhor está ouvindo as nossas orações e vai responder. Amém, crianças? Ele já enviou o libertador, que é Jesus Cristo. É Ele que nos liberta do pecado e nos transforma em filhos de Deus. Então, o nosso libertador é Jesus Cristo. Ele já nos libertou, já nos livrou, crianças, de todo o mal, já nos libertou do pecado e nos transformou em filhos de Deus. Então, nós temos o libertador, que é Jesus Cristo, crianças, que nos ama, que nos tirou os pecados, que morreu por nós numa cruz para nos salvar, perdoando os nossos pecados, crianças. Então, nós se tornamos filhos de Deus, crianças, amém? Nós somos filhos de Deus, nós amamos a Deus, nós temos que orar ao Senhor sempre, pedindo e confiando que o Senhor está conosco, orar e crendo que o Senhor está ouvindo as nossas orações, crendo em Deus, crianças, confiando no nosso Deus, como fez esse povo aqui, crianças, que em meio a tanto sofrimento, em tanta escravidão, apanhando tanto, sofrendo tanto, eles lembraram de Deus, eles oraram ao Senhor, crendo que Deus iria libertar aquele povo, crianças, e o Senhor os libertou, e ainda colocou, crianças, um libertador ali, que foi Moisés, para conduzir o povo ali, para guiar aquele povo todinho até o deserto, para que eles pudessem ir para aquela cidade tão abençoada que o Senhor preparou. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje, uma aula muito, muito importante, para que nós possamos guardar em nossos corações, que Deus ouve e responde às nossas orações, crianças. Hoje foi uma lição muito abençoada, nós vemos que lá no comecinho da história, Deus já tinha um plano na vida de Moisés, né? Joquebede colocou ele ali
naquele cestinho, mas o Senhor estava conduzindo todas as coisas, o Senhor tinha propósito na vida de Moisés, que lá na frente, crianças, Moisés seria o grande libertador de todo o povo. Ele ajudaria a conduzir aquele povo até a terra que Deus prometeu. Isso mesmo, o nosso Deus, ele tem planos em nossas vidas, crianças. Ele é o nosso libertador, crianças. Ele é o nosso Deus que cuida de cada um de nós, que nos ama, crianças. Então vamos depositar nesta manhã abençoada toda a nossa confiança, todo o nosso amor no nosso Deus. Amém, crianças? E sempre orando, crendo e confiando que o Senhor tem o melhor para mim e para vocês. Amém, crianças? Então nós vamos encerrar a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tem aqui para vocês, para a meditação de vocês também aqui, ó. Para que vocês possam meditar nessa história, para que vocês possam meditar durante a semana a palavra do Senhor, amém? Na segunda-feira vocês vão ler lá em Lucas, capítulo 6, 12, que vai nos falar Jesus tinha uma vida de oração. Então nós precisamos também ter uma vida de oração. Papai, mamãe, famílias, orarmos com os filhos, orarmos ao Senhor, ensinar os nossos filhos a orar, falar com Deus. Precisamos disso, muito importante. Na terça-feira, Mateus, capítulo 6, 9 ao 13, Jesus nos ensina a orar. Então aqui, crianças, ó, em Mateus 6, 9, nós vamos aprender sobre a oração de Jesus. A oração que Jesus nos ensina, crianças, amém? Quarta-feira tem lá em Jeremias, capítulo 33, verso 3, o poder da oração, crianças, o poder da oração. Então nós sabemos que nós oramos ao Senhor, o Senhor vai nos responder. A oração tem muito poder, crianças, amém? Na quinta, Tiago 1, 6 ao 7, obstáculos à oração. Na sexta-feira, está lá em 1 Timóteo 2, 1 ao 3, por quem devemos orar. Então aqui vai nos ensinar por que devemos orar, por quem que nós devemos orar, né? Nós vamos aprender aqui em Timóteo. Mateus, no sábado, em Mateus 7, 7, Deus responde as nossas orações, amém, crianças? Fica aí para a meditação de vocês então aí na semana. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido nessa manhã tão abençoada. E vamos, crianças, orar, entregar a Deus a nossa vida, a vida da nossa família. Amém, crianças? Espero que vocês estejam aprendendo nas nossas aulas todos os domingos. Amém, crianças? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. E o tema da nossa lição hoje foi... Vamos lá, crianças? Lição 6, só para a gente gravar. Moisés, um grande libertador. Então, Deus já tinha um plano ali na vida de Moisés, né, que conduziu ele até o povo. E nós vamos aprender ainda mais da história de Moisés, que tem muitas coisas ainda por vir para a gente aprender. Amém, crianças? Deus abençoe a vida de vocês. O Memorizando a Tia vai gravar para vocês, tá bom, crianças? Um beijo no coração de cada um de vocês, um ótimo domingo para vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Amém, crianças? Vamos orar ao Senhor? Fechem os olhinhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, nessa manhã, por essa palavra tão maravilhosa, Senhor, que nós aprendemos, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, Pai, que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações. Nos abençoa, nos dê um domingo abençoado, uma semana abençoada, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Um beijo da tia no coração de cada uma de vocês, viu? Tchau. Até o próximo domingo. Você sabia? Moisés significa tirado das águas. Sua esposa era Zípora e seu sogro Jetro. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, provavelmente foram escritos por Moisés. Israel viveu no Egito 430 anos. Deus determinou que a nação de Israel fosse desenvolver-se no Egito, onde sua identidade racial seria preservada e eles não se misturariam com os cananeus. No Egito foi realizada a primeira Páscoa.